Olá, bom dia! E logo de cara vamos falar o tema. O tema tem a ver com você, caro estudante. Você que está tentando passar em um concurso ou entrar em algum instituto federal ou uma universidade ou faculdade. Tem a ver com a palavra aluno. Presente! Marcelina Guerra. Presente! Quero lembrar que este é o último exame. Vocês estiveram colando demais. Isso eu não vou mais tolerar. Certo. Tá bom, professor. Vocês têm 50 minutos para responder todas as perguntas. Então vamos nesse combo curiosidade mais aula desvendar o que significa a palavra aluno. Se você gostar desse vídeo, não deixe de dar esse like. Nos ajude, faça a história junto conosco. A respeito da palavra aluno, vamos chamar o nosso colaborador Frido para que ele possa nos trazer o significado desta palavra. É com você, Frido. A palavra alunos ou aluno, ela tem duas palavras aí juntas, viu? Tem a letra A, que significa não, negação ou sem. E tem a palavra luminous, que quer dizer iluminação, conhecimento ou sabedoria. Então, juntando as duas coisas, seria alguma coisa, algum ser sem iluminação, ou seja, sem conhecimento. Mas aí você pode estar falando, mas por que foi criado essa palavra há muito tempo atrás para poder se referir àquelas pessoas que estudam? Porque quando ela foi criada, quando teve a origem dessa palavra, o centro dos estudos, o centro de transmissão dos conhecimentos era o professor. E o professor direcionava o seu conhecimento para aqueles que não possuíam conhecimento. Então, por isso que os alunos acabavam sendo considerados seres ou pessoas sem conhecimento e que precisavam ser iluminados ou que precisavam receber o conhecimento dos professores. Sacou? Então, a partir desse momento, fechamos a nossa parte de curiosidade a respeito da palavra aluno. E em nossa aula, nós vamos abordar alguns questionamentos, algumas questões. Como foi? Qual é a origem do iluminismo? E o que era o iluminismo? E quais eram as suas principais ideias? Porque o iluminismo se contrapõe às ideias da Idade das Trevas ou do período medieval, e por que ele se contrapõe às ideias da Idade Moderna? Quais eram os principais representantes desse mesmo iluminismo? O que era o despotismo esclarecido? E como essas ideias iluministas chegarão à América? E por que elas motivarão os processos de independência? O iluminismo tem a sua origem no momento exatamente do século XVII. Em que as pessoas das elites começam a questionar
as bases de poder, as bases econômicas e as bases ideológicas do período da Idade Moderna. Eles começam a questionar o poder limitado dos reis, que poderiam passar por cima do direito das pessoas. Eles começam a questionar a intervenção do Estado na economia e começam a questionar a influência da Igreja Católica nas esferas de poder, começa a questionar os privilégios que era dado pelo rei a determinadas alas da sociedade. Não é? Então, o iluminismo, exatamente no século XVII, vai surgir com essa proposta de começar a questionar algumas coisas da Idade Moderna. E aí, prosseguindo, as principais ideias do iluminismo, o que era o iluminismo, como que era constituído? Ele era constituído de ideias e pensamentos que vão realmente se contrapor a tudo que tudo que fazia parte da base estrutural da Idade Moderna. E quem são essas pessoas? Quem são as pessoas que vão estar questionando essas coisas, essas bases dessa sociedade nesse período? São chamados filósofos iluministas. E a maioria desses filósofos iluministas, eles eram o quê? Eles eram membros da burguesia. E por que eu estou falando sobre a burguesia? Porque a burguesia ela era muito prejudicada pelos privilégios que eram concedidos pelo rei a algumas classes, como a classe dos sacerdotes da Igreja Católica, né? Como a classe dos nobres. Os reis, eles davam imensos privilégios a essas duas classes. Por exemplo, o privilégio de não precisar pagar impostos. Então, membros da Igreja Católica e membros da nobreza enriqueciam-se explorando o trabalho da burguesia e explorando o trabalho dos camponeses, das pessoas das classes mais baixas. As ideias do iluminismo, eles pregavam a ideia da igualdade, da fraternidade e da liberdade. Liberdade de poder expressar o seu descontentamento quando expressar o seu descontentamento em relação às decisões dos reis, né? Igualdade entre as pessoas, né? Acabando com determinados privilégios a algumas classes econômicas, né? E a questão da fraternidade, de você estar vendo as pessoas enquanto irmãos, assim, né? E se você observar, essas três palavras, liberdade, igualdade e fraternidade, serão amplamente exploradas na Revolução Francesa. E nós não vamos entrar, não vamos aprofundar nesse vídeo. Não vamos, porque esse vídeo, ele pretende lançar a base ao conteúdo de iluminismo, né? E continuando a nossa aula, nós vamos falar por que o iluminismo se contrapõe à Idade das Trevas e por que ele se contrapõe à Idade Moderna. Muito simples. Ele se contrapõe à Idade das Trevas no quesito, na situação de que no período da Idade das Trevas, no período medieval, a Igreja Católica tinha o seu poder, a sua influência máxima em todas as repartições públicas. E o iluminismo,
muitos filósofos iluministas vão questionar algumas ideias da igreja que a Igreja Católica trazia. E principalmente eles vão questionar por que os religiosos eles influenciavam tanto as esferas de poder. E em relação à Idade Moderna, esse iluminismo ele se contrapõe exatamente quando ele começa a questionar, como eu falei anteriormente, as bases dessa mesma Idade Moderna. Prosseguindo, nós temos como alguns representantes do iluminismo, nós temos o Barão de Montesquieu, você tem Rousseau, você tem Diderot, você tem aí algumas pessoas que figuram como representantes desta classe iluminista. E a partir dessas ideias iluministas, desses representantes iluministas, surgirão na Europa alguns representantes do poder real que vão beber e vão aceitar algumas ideias desses iluministas. Essas pessoas poderiam ser considerados, eram chamados de déspotas esclarecidos. E em relação ao Brasil, nós vamos citar um déspota esclarecido que falou exatamente sobre o principal déspota esclarecido de Portugal, que foi o Marquês de Pombal. E uma das atitudes que esse Marquês de Pombal teve enquanto déspota esclarecido, ele não era o rei, mas ele governava, ele mandava tanto quanto o rei. Vai ser, por exemplo, de expulsar os jesuítas. Essas ideias iluministas chegaram até a América pelas pessoas das elites aqui da América que constantemente iam até a Europa e começaram a beber dessas ideias iluministas que estavam se espalhando rapidamente no século XVII lá na Europa. E aí, essas pessoas das elites começaram a trazer essas ideias para cá e essas pessoas das elites começaram a ajudar as pessoas aqui da América a questionar o poder ilimitado dos reis, já que eles estavam na Europa, por que eles mandavam nas coisas e na vida das pessoas aqui na América? Isso vai ser questionado. Isso vai dar base, essas ideias iluministas darão bases, por exemplo, ao processo de dependência dos Estados Unidos, ao processo de dependência do Haiti e ao processo de independência do Brasil. E agora confira a nossa lista de temas relacionados. Lembrando que nós iniciamos o nosso combo falando sobre os alunos, para puxar esse gancho falando sobre a iluminação, sobre a questão do conhecimento, para depois trazermos as ideias iluministas e os principais representantes do iluminismo. Deixe o seu like se você tiver gostado.